Olá, gente! Está começando mais um Ligados e Sarados. Esse programa que tem tudo a ver comigo e com você, que busca viver bem, ter uma vida de mais qualidade. E esse programa que traz aquela motivação para você sarar. É isso mesmo, ter mais saúde no seu corpo, na sua mente e no seu espírito. No programa de hoje, falaremos sobre o câncer de mama. Teremos dicas para você harmonizar e se sentir ainda melhor na sua casa. Falando sobre família, nós vamos entrar na onda das figurinhas e aprender como tirar proveito desta gostosa brincadeira com os filhos. Mas antes, o ator Cláudio Andrade vai falar sobre a sua paixão pelos esportes. Roda o VT! 11 trabalhos na Globo, 2 trabalhos na Record, 2 no SBT, participações especialíssimas no Zorra Total, sendo estudado por outras emissoras também para fazer papéis principais nas novelas. Cláudio Andrade, um currículo já extenso para um garoto tão jovem. Pois é, primeiro aí um beijo para seus telespectadores. Um currículo extenso, porém com muita luta, né, com muito sacrifício, e graças a Deus consegui atingir já aí nesses longos 10 anos muita coisa boa. Pois é, muitas novelas da Globo, gente, SBT e Record também. Cláudio, eu sei que você começou lá atrás com uma paixão pelo futebol, é isso? Você foi jogador de futebol profissional como goleiro? É isso, eu fui jogador de futebol, eu comecei jogando em times de várzea no Rio de Janeiro, na posição de goleiro, quando eu fui descoberto pelo Zico, né, para jogar no time dele, que era o Rio de Janeiro Futebol Clube na época. E aí acabou que eu comecei a jogar na minha adolescência, até os 17, 18 anos, porque eu sempre tive 1,80 m desde os 16 anos. Então, assim, os técnicos achavam que eu fosse crescer muito mais, porque para a posição de goleiro você precisa ter uma estatura, né, elevada. Então eu fui dando continuidade. Quando tive uma oportunidade no Flamengo, que é meu clube de coração, e o diretor na época, o Jorge Elal, ele queria ficar apenas com 3 goleiros, eu era o 4º, então eu tive que abrir mão, né, da carreira futebolística. Mas aí foi até bom, porque eu nunca tinha jogado no Maracanã e tive a oportunidade como artista representando o time dos atores numa preliminar de Flamengo e Botafogo, que foi emocionante, assim, eu me senti realmente como um jogador. Mas cheguei a jogar profissionalmente algumas partidas pelo América do Rio de Janeiro e pelo próprio Flamengo no banco de reservas, né, na época, mas foi interessante, foi uma experiência positiva. Só de ser escolhido pelo Zico já é um grande currículo, uma honra que você vai levar com certeza pro resto da vida. Bom, começou como jogador de futebol, ator de diversas novelas e um apaixonado por lutas marciais também. Pois é, desde pequenininho, sabe aquela coisa do bullying? Eu também sofri isso. Em um momento da minha vida, quando eu era muito garotinho, eu era meio gordinho, estabanado, e no colégio sempre tinha aquele amigo maiorzinho que queria tirar um sarro, aí levava aquele cascudo. E aí foi criando essa coisa de querer me proteger, né, me defender, que meu pai me incentivou a procurar o esporte. E aí eu comecei com o judô. Fiz judô, fiz capoeira depois, e aí comecei a me interessar ainda mais. Cheguei à faixa preta de jiu-jitsu e marrom de luta livre, né? E assim, ainda cheguei até a fazer algumas lutas de MMA, fiz 3 lutas, perdi 2, ganhei uma, mas o MMA não dá pra um artista, no meu caso como ator, porque você fica muito marcado, né? Como é que vai ficar com aquela orelha grossa? Não dá, sempre me preservei, não dá, mas eu gosto, sou praticante de artes marciais, adoro, é muito bom. Agora, então, deixa aquela mensagem especialíssima, a sua dica de qualidade de vida para quem agora está assistindo Ligados e Sarados. Então, qualidade de vida é você se sentir bem com você, praticar esportes, desde um alongamento básico ao acordar, ao dormir, né? Procurar sempre estar se alimentando bem, é importante. Cuida de você, né? O nosso corpo é a morada
de Deus. Deus falou, pô, é o seu corpo aí, cuida. Então, sabe, cuida, se preserva. É o seu templo sagrado, o seu corpo. Seguir pelos exemplos de alguns artistas que defendem essa causa. Mas a alimentação é fundamental, a prática de esporte é fundamental. Para que você tenha uma qualidade de vida realmente, né, eficiente. Essa é a minha mensagem. Pratique esporte e se alimente bem. Gostei, gente. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então a gente tem que realmente cuidar muito bem dele para a gente viver bem e envelhecer com qualidade. Sempre é tempo de adquirir novos hábitos. E agora vamos para um bate-papo com o especialista sobre prevenção, diagnóstico, tratamento e cura do câncer de mama. Roda o VT. E aí, você tem feito a sua visita periódica ao ginecologista? Nós estamos aqui com o Dr. Léo Francisco Leone Júnior, que é ginecologista, obstetra e mastologista. Realmente a gente pode conversar aqui, doutor, sobre diversos assuntos. Mas hoje a gente vai falar sobre a rotina que tem que ser feita, sempre vindo aqui ao seu consultório ou de um ginecologista para verificar as mamas. É isso? De quanto em quanto tempo a gente realmente precisa fazer o autoexame e vir a um profissional? Veja bem, a indicação que a gente tem hoje da própria Sociedade Brasileira de Mastologia, né, é que a paciente comece a fazer os seus exames de imagem, né, a partir dos 40 anos, né, onde ela faria o exame de imagem a cada 2 anos. E a partir dos 50 anos fazer o exame de imagem anual. Esse exame de imagem seria a mamografia, aliada ou não ao ultrassom, dependendo do achado que vier da mamografia e se o médico achar necessário, dependendo principalmente da densidade mamária, tá? Porque a densidade mamária aumentada é um fator limitante para o próprio método mamográfico. Até às vezes tem pacientes que chegam e dizem que, puxa vida, a mamografia eu sempre fiz e não fez o meu diagnóstico. Não é que a mamografia não faz diagnóstico, a mamografia tem aquelas situações especiais que vão ser vistas, que são só da mamografia, né? Mas é obrigação do médico saber quando complementar com o ultrassom, porque a mamografia tem os seus limites também. Então, doutor, é um pouco complexo. Tem que fazer o autoexame, de repente também vir a um profissional para ser avaliada a mama, porque às vezes a mulher sozinha não consegue se perceber, e ainda, de tempo em tempo, fazer a mamografia e o ultrassom. Porque veja bem, existe um trabalho antigo, italiano, mas um trabalho que eu acho bastante interessante, né, e comento sempre nas consultas, que é o seguinte: eu sempre digo assim, se a paciente não gosta de fazer exame com o médico, então ela iria fazer só mamografia, né? Ela vai fazer diagnóstico de tumores de mama em algo em torno de 60%, 70% dos casos. Se ela não consultar com nenhum médico, nem fizer mamografia, fizer só ultrassom, ela vai diagnosticar em 60% dos casos. Se ela odiar fazer exame e só quiser consultar o médico, ela vai fazer diagnóstico em torno de 50%, metade das vezes. E se ela juntar tudo isso com um profissional capacitado, com exames de qualidade, que isso também é importante, né? Ela vai chegar em algo em torno dos 98% de diagnóstico para câncer de mama, que o mais ideal. A diferença é muito grande, né? Sim, com certeza. Agora, doutor, é impressão minha ou impressão nossa, ou os casos realmente têm aumentado? Porque a impressão é que está batendo a porta. Quase todos os dias a gente fica sabendo de uma mulher que apareceu um nódulo, uma pessoa que estava amamentando e mesmo amamentando surgiu um câncer. Então, casos assim que a gente não vê com tanta frequência. Hoje em dia também, na verdade, está se fazendo mais diagnóstico, né? Com a capacitação dos médicos, com aparelhos mais sensíveis, mais precisos, também novos casos têm sido vistos em função do aumento da qualidade no diagnóstico do câncer de mama, né? É verdade que, se você for consultar lá o site do INCA, que é o que dá as diretrizes aqui no Brasil, você vai ver que nesse ano o número global de casos novos no Brasil aumentou em relação ao que tinha anteriormente, né? Que a gente tem hoje algo em torno de 54 mil novos casos de câncer de mama para o ano de 2014. Muita coisa, então, né? Bastante coisa. Isso também é aquilo que eu sempre falo, que eu acho que está relacionado bastante
com o que eu digo sempre, aquele preço que a mulher está pagando pelo progresso, né? Porque a gente vê isso no mundo inteiro, todas as regiões mais envolvidas, a incidência é maior, né? E isso vem aumentando realmente. Então, quanto mais desenvolvida a região, mais casos de câncer de mama? Mais casos de câncer de mama tem naquela região, né? Puxa. E isso mostra bem porque, assim, se você pega uma região, uma mulher que nasce numa região mais desenvolvida, a incidência de câncer de mama é maior do que aquela que nasceu numa região menos desenvolvida. Aquela mulher que nasceu naquela região menos desenvolvida e com uma certa idade migra para uma região mais desenvolvida, ela vai ter uma incidência maior do que a região de origem, porém menor do que a região que ela está morando. Então isso denota com certeza algo relacionado com poluição, com hormônio, com alimentação, com estresse, né? Estilo de vida. Com vida mesmo. moderna, né? Que faz esse aumento. E aí, o que nós mulheres podemos fazer então? Basicamente, veja bem, impedir que uma mulher tenha câncer de mama, infelizmente, por enquanto a gente não consegue, né? Tomara que um dia a gente chegue a esse patamar, mas por enquanto ainda não existe. Então, o importante hoje é fazer prevenção, né? Porque é lógico que o objetivo todo da mastologia, né? Que foi, na verdade, também um benefício grande que a mulher teve com o advento dessa especialidade, né? Porque com a mastologia a gente juntou todos os preceitos de cirurgia plástica com o da oncologia para formar a mastologia e uma pessoa especializada só em doença da mama, né? Então é lógico que o resultado, a tendência é ser mais, não digo melhor do que um do que o outro, mas ser mais adequado, porque na verdade o câncer de mama é importante e como a mama para a mulher é um símbolo muito importante, o resultado depois também estético com a cirurgia é de suma importância. E a mastologia consegue fazer isso. E com o diagnóstico precoce, né, que é o objetivo da mastologia, a gente consegue oferecer para a paciente realmente um resultado muito bom e mais até do que isso, que é o mais importante de tudo, que é a parte oncológica, que é, na verdade, uma sobrevida, né, muito melhor do que para tumores mais avançados. Certo. E existem diversos tipos de tumor, né, doutor? Eu já ouvi falar assim, tem tumor que fica lá dentro, tem tumor mais na axila e tem tumores que chegam como se fosse uma ferida, né, para fora do seio. Isso aí é o estadiamento do tumor, né? Então, dependendo do tamanho, dependendo da extensão, dependendo, se falou da axila ali, que é por onde normalmente o tumor de mama se metastatiza, né, vai para os outros órgãos, né, é que vai dar justamente o estadio do tumor, né? E os menos agressivos são aqueles aonde normalmente às vezes não tem comprometimento nenhum da axila, né? E tumores pequenos na mama onde a gente quer fazer o diagnóstico. Certo. Tá? E dependendo desse estadiamento é que vai ser feito o tratamento. Tanto o tratamento cirúrgico como o tratamento clínico. E todos esses nódulozinhos que aparecem no seio, que podem vir a aparecer, são necessariamente cânceres? Não. Né? Existem inúmeros outros nódulos de mama que são nódulos de patologia benigna. E normalmente, como é feito esse tratamento hoje? Tem alguma novidade no tratamento do câncer de mama? O próprio tratamento de mama, que já foi anos atrás, assim, como eu sempre falava, assim, tipo uma receita de bolo, que era meio padrão, né? Hoje em dia está ficando cada vez mais individualizado. E a tendência vai ser essa, né? Que cada vez mais cada paciente tenha o seu tratamento. Você pode ter um tumor grande, porém bastante indolente, ou seja, ele é lento, ele não vai ser tão agressivo para a paciente. E você pode ter aquele tumor que ele é pequenininho, que teoricamente, maravilha, ele é pequeno, que bom, pegou no comecinho, mas ele é extremamente agressivo. Então, existem exames de perfil biológico do tumor hoje que a gente pode individualizar esses casos, né? Tá certo que ainda são exames caros, não são exames acessíveis à maioria da população, né? Então ainda vai, acho que um tempo aí para que a gente consiga fazer para todo mundo essa individualização adequada para cada caso.
Eu tenho percebido também, conversando com algumas colegas, que hoje é assim, né? Antigamente parece que já tirava o câncer, primeira coisa já abria, já mexia, já tirava aquele câncer, aquele tumor que estava ali e depois fazia radioterapia, quimioterapia, enfim. Hoje parece que está invertendo, começa com quimioterapia, depois retira-se o câncer, isso acontece? Acontece bem frequente, veja bem, qual é o objetivo principal dessa quimioterapia feita antes? É chamada de quimioterapia neoadjuvante, né? Aquela que é feita antes do tratamento cirúrgico, né? Porque lá antigamente qual era a ideia? Quanto mais radical fosse a cirurgia, né? Tanto você retirava a mama, costela, músculo, tudo. Hoje em dia sabe que isso aí não funciona, né? Então, essa ideia de quanto mais radical, melhor, não adianta. Hoje em dia é o quanto mais adequado para adiantar. Então, existem às vezes tumores, né, que a gente sabe que são tumores grandes e tal, que você, para tentar reverter uma cirurgia que seria uma mastectomia, uma retirada de toda a mama, e uma cirurgia menor, mais conservadora, você faz a quimioterapia antes, né? Com duas situações interessantes nesse caso, que você vai realmente ter condições de avaliar se aquele tumor está respondendo ao tratamento quimioterápico, você vai ver o tumor regredindo ou não, né? E você vai poder, ao final dessa quimioterapia, oferecer para a paciente uma cirurgia bem mais reduzida, ao invés de oferecer uma mastectomia para ela. E no caso de ter que tirar realmente toda a mama, imediatamente já é feito a prótese, hoje não é mais assim? A tendência hoje, veja bem, dentro da mastologia, né, é aquilo que eu falei, que foi um grande benefício para a população feminina. A tendência hoje dentro da mastologia é você não ter mais pacientes sem mama. Certo. Né? Você sempre, por isso que assim, o ideal não é aparecer um tumor, você sair correndo, operar e tirar. Você pode fazer biópsias hoje e tal, que você vai ter o diagnóstico antecipado. E com esse diagnóstico antecipado, você senta, programa, planeja com a paciente, vê a ansiedade, vê a necessidade e vê também o que ela quer, né? Que isso é importante, não adianta a gente querer oferecer aquilo que a gente imagina, seja né? melhor para a de paciente. Estéticos, né? Se ela não quer. Acho que também a gente tem que respeitar bastante a vontade da paciente. Lógico. Né? Mas com um diagnóstico desse, pode antecipadamente combinar com ela o que vai ser feito. Né? O tipo de reconstrução a ser feita. Né? Porque você pode reconstruir com prótese, com músculo e prótese. Né? Combina com a paciente aquilo que você acha que vai ser o mais adequado para ela. Tentar ser menos agressivo possível menos também, agressivo né? possível. Hoje tem situações onde você pode ser radical na questão da glândula, preservando pele, areola e mamilo, reconstruindo com prótese, que fica muito bom, né? Mas tudo isso acho que tem que, lógico, você tem que combinar e mostrar os riscos também para a paciente antecipadamente. Agora, é importante deixar a ideia bem fixada, doutor. Câncer de mama tem tratamento. Câncer de mama tem tratamento, com certeza, né? E hoje em dia, a gente começou falando ali da prevenção, é o mais importante, né? Tipo assim, um sonho de consumo de todo mundo que trata a mama, de todo mastologista, é você poder fazer o diagnóstico na fase de microcalcificações, né? Onde você vai ter uma chance de cura de 98% dos casos. Então, assim, fazer a prevençãozinha para poder ser o menos agressivo possível, tanto no tratamento clínico quanto no tratamento cirúrgico. Ok. E dessa forma, qual a indicação? De quanto em quanto tempo, então, as mulheres têm que vir ao consultório? Se ela, assim, veja bem, não precisa ter, nem deixar muito tempo e também aqueles exageros que a gente vê de vez em quando no consultório, paciente fazendo consulta a cada 4 meses, às vezes cada 6 meses, fazendo exame a cada 6 meses, sem necessidade, simplesmente por uma fobia, por um medo de câncer de mama, porque a amiga já teve, porque algum parente já teve, né? Então, assim, eu acho que se a paciente fizer a sua rotina anual, tá perfeito. Uma vez por ano, então, tem que fazer. De rotina. Certo. Daí, individualizando depois cada caso, na dependência de fatores de risco, tudo isso aí, né? Mas, no geral, a rotina anual tá perfeita. Ok. Muito obrigada, Dr. Léo. Espero ter esclarecido muitas informações aqui sobre o tão temido câncer de mama. A
Acesse a nossa página facebook.com/ligadosesarados e curta a nossa página, indique para os seus amigos, deixe suas mensagens, dicas de matérias, enfim, queremos fazer este programa para você. facebook.com/ligadosesarados. Tem algum cantinho da sua casa onde você não se sente tão bem? Ele pode não estar em harmonia com o seu ritmo de vida. Roda o VT! Oi gente, eu estou aqui para dar dicas de decoração ligadas à cromoterapia. Então hoje eu vou contar um caso de uma cliente minha que ela me procurou porque ela estava em casa se sentindo muito agitada, não conseguia ficar na sala. E a sala dela, quando eu fui fazer uma análise, eram paredes laranjas, sofás em vinho, objetos com cores mais vibrantes. São cores que ela gosta muito. Mas como ela é uma pessoa agitada, ativa, essas cores nos ambientes que ela estiver, por exemplo, na casa dela, na sala que ela fica o tempo todo, ativam muito as vibrações, porque as cores têm as vibrações. E as cores mais quentes como laranja, vermelho, amarelo, salmão, vinho, são cores mais ativas. Então vai despertar a pessoa assim, ela começa a não sentir tão bem no ambiente como ela gostaria. Então, para harmonizar esse ambiente, eu comecei a pôr nas paredes um tom bege, que é uma cor neutra, que é uma cor que lembra a terra, que nos dá segurança, tranquilidade. E daí eu comecei a pôr nos objetos cores mais com verde, com esmeralda, que são cores que vibram uma sintonia mais tranquila. E daí ela começou a se sentir melhor. O ambiente todo não vibrava tanto as cores e ela conseguiu se manter mais tranquila dentro de casa. Então lembre, se você quiser harmonizar o seu ambiente, deixar ele tranquilo, para qualquer pessoa que é mais ativa, uma pessoa que é mais tranquila, se você colocar nas paredes uma cor mais neutra e daí jogar tons mais fortes nos objetos, em almofadas, em vasos, elementos decorativos, daí você consegue pôr às vezes uma cor que você gosta no ambiente e não ter uma sensação ruim dessa cor, que às vezes ela pode te dar uma vibração muito forte, muito ativa e você está querendo descansar nesse ambiente. Welcome aboard. Milão, London, please. Fasten your seatbelt. Flight 205 to Fashion Freedom. Traveling to Nova York. Traveling to Curitiba. Estilo Hair, ligando você ao mundo da moda. 3323-3001. Seus filhos ainda estão de férias? E você está ou não fazendo a coleção do álbum de figurinhas desta Copa? O meu já está quase completo. Opa, o do meu filho, né, gente? Vamos ver como tirar proveito desta gostosa brincadeira. Roda o VT! Olá, eu sou a psicóloga Raquel Mon, diretora da Escola Centro Educacional Evangélico, e vim hoje para conversar com você, papai, com você, mamãe, com você, criança, a respeito de trocar figurinhas. Ah, gostou do tema, né? Pois é, com o período da Copa, muitos pais e mães que há anos não trocavam figurinhas estão dando um jeito de trocar figurinhas até mesmo com outros adultos e outras crianças. E a criançada também pegou gosto pela troca de figurinhas de papel, que não são figurinhas na internet, não são figurinhas digitais, né? Mas resgataram o hábito da troca de figurinhas que acontecia lá na época dos seus pais e dos seus avós. Então nós vamos conversar hoje sobre como fazer desse hábito de trocar figurinhas uma ferramenta para a aprendizagem do seu filho. Primeiro, é importante que a família, a criança, seus pais, façam os cálculos de quanto efetivamente vai custar esse álbum de figurinhas.
Às vezes, após ver o valor total, a própria criança ou a família opta por comprar um outro brinquedo, um outro bem que há tempo vem esperando ao invés de fazer o álbum. E quando a criança sabe pelo que ela está trocando ou por que ela está deixando de fazer o álbum, fica até mais fácil de ela se posicionar quando os coleguinhas estão fazendo essa troca. No caso da família ter optado e começado a fazer o álbum, vão algumas dicas importantes e interessantes para o seu filho aprender melhor. Primeira, ajude seu filho a preservar e cuidar bem do seu álbum. Já que você vai investir um valor que não é desconsiderável para fazer a coleção e montar esse álbum de figurinhas, é importante que ele não chegue ao final molhado, rasgado, faltando páginas ou estragado. Então, uma pastinha de plástico onde seu filho possa guardar o álbum é importante para ajudá-lo nessa preservação. Ensine ele a lavar bem as mãos antes de manusear o álbum, folhear com cuidado, fazer a colagem das figurinhas com cuidado, evitar de levar na chuva para vários lugares. Esses são cuidados básicos, mas que permite que ao final ele tenha um álbum completo, mas também bonito. Outra dica interessante é ajudá-lo a utilizar um controle de figurinhas. O sistema de numeração decimal, ele é muito privilegiado, ele é uma aprendizagem privilegiada quando você está ajudando seu filho a fazer esse controle de figurinhas. Então ele vai ter que perceber o local de cada numeração, a sequência dos números, você permitir que ele ajude a ir marcando cada figurinha que foi encontrada, a importância do controle estar de acordo com o álbum, para que ele possa ter boas aprendizagens a partir daí. Para quem tem crianças menores, uma dica que vale é para permitir que a sua criança possa desenvolver sua coordenação motora ao colar as figurinhas. É importante que cada figurinha fique colada no seu local, mas bem colada, bem bonitinha, bem ajeitada. Então você pode permitir que mesmo crianças pequenas ajudem nessa colagem, fazendo orientação, se necessário até recolando a figura logo em seguida, mas permitindo que ela possa sim participar desse momento que você terá com ela em família. Outra dica importante é auxiliar o seu filho a perceber que a troca de figurinhas ela tem hora e local para acontecer. Por exemplo, dentro da sala de aula no período de aula, dentro da igreja no período de cultos, à mesa durante o horário das refeições da família, não é o momento para as trocas acontecerem. Então é importante que a criança perceba que muitas coisas têm horário e têm local para serem feitas. E também, quando você for trocar figurinha em algum lugar, permita que a criança tenha um momento de socialização, onde ela mesma possa conversar, abordar outras pessoas, sejam crianças, sejam adultas, que estão interessadas na troca de figurinhas e ela mesma fazer esse processo. Com isso, com certeza, você vai ter muito mais que um álbum, você vai ter um momento de aprendizagem e de boas lembranças com o seu filho, e isso é o que importa. Nós gostaríamos de convidar você para vir conhecer a nossa escola, o Centro Educacional Evangélico. Nós atendemos desde o berçário até o 9º ano do ensino fundamental. Estamos na rua São Sidônio Apolinário, 329, no bairro Fazendinha. O nosso telefone é o 3245-7999 e o nosso site, o educacionalevangelico.com.br. Venha nos visitar, eu espero você. Deus te abençoe. Curta a nossa página, deixe as suas dicas, as suas mensagens e não perca nenhuma de nossas matérias. Ligados e Sarados é o seu programa de vida de qualidade. Então acesse facebook.com/Ligados e Sarados. O programa de hoje vai ficando por aqui. Um grande beijo e fique com Deus que está ligado em você. Tchau!